O desespero dos rivais, com o Palmeiras estando às portas de conquistar o seu 12º título brasileiro, é tão grande, que até eles evocam forças de outro mundo. Eles dizem que é algum tipo de pacto, que a presença de Abel Ferreira é um pacto com o Tinhoso, é um pacto com as forças ocultas, porque não é possível o Palmeiras um time tão ruim, o Palmeiras um elenco limitado. Esse Abel Ferreira faz o Palmeiras um time vencedor. Será que é só Abel Ferreira? Será que não é todo um planejamento? É um time bem montado, bem postado, né? Será que você que critica o Palmeiras, você que torce para outra agremiação, será que o seu time é tão montado como o Palmeiras? Provavelmente não. Se for pegar outras equipes, Atlético Mineiro, um Flamengo, um Grêmio, você pode até pegar também, descendo um pouco o nível, descendo a régua, um São Paulo, descendo mais a régua ainda e muito mais, quase chegando ao pré-sal, ao subsolo, às profundezas do inferno, até Corinthians, que tem algumas peças razoáveis, mas nenhum desses tem um time como o Palmeiras tem. Vou explicar. O time não é somente você pegar as 11 peças e colocar no campo, vai lá e joga, mas tem que ter a união. Você tem que tirar uma peça e colocar outra e não afetar o conjunto. O Palmeiras tem isso. O Palmeiras tem o conjunto, coisa que o Flamengo não tem, e foi demonstrado isso contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem ótimas peças também, mas também não tem um elenco tão cascudo como o do Palmeiras. Se você for pegar Atlético Mineiro e Flamengo, são até melhores individualmente do que jogadores do Palmeiras. Mas o elenco forte, cascudo, calejado, frio, calculista, que não se enerva em algum tipo de situação contrária, então esse é o Palmeiras, né? Se você, rival do Palmeiras, está com medo, pode ser baseado num pacto ou não. É o pacto com um bom futebol. Esse sim, né? Esse sim é o que o Palmeiras está demonstrando. E bom futebol, leia-se o quê? O futebol competitivo. Pegou uma equipe fraca como a América, foi lá e amassou, goleou, dominou. Outro exemplo, o Botafogo pegou um time também rebaixado, igual o América. Pegou o Curitiba, empatou. Um gosto amargo de derrota. Para mim foi mais uma derrota do Botafogo. Incrível como o Botafogo consegue se complicar consigo mesmo. Então, vamos encerrando mais um ano, chegando próximo ao final do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vai passando esse ano sem ter aquela parmeirada. A parmeirada o que é? Uma fatura praticamente ganha do Palmeiras, contra equipes relativamente fáceis, o Palmeiras vai lá e entrega, como acontecia em anos anteriores, anos que já se passaram, tal, você fala, não com essa última vez como no final do Paulista, mas o Palmeiras já abriu o bico contra Água Santa, o Palmeiras já perdeu de goleada para Vitória da Bahia, Mirassol, Goiás, Coritiba. O Palmeiras coleciona parmeiradas, mas não. O Palmeiras, pelo menos nesse ano, deixa de ser o time da parmeirada e torna-se o time de chegada. Eu aposto quando o Botafogo olhou no retrovisor, Botafogo líder, e viu bem pequenininho, longe, o Palmeiras chegando, e se aproximando, e se aproximando, e se aproximando, e o símbolo no retrovisor crescendo, enorme, o símbolo do Palmeiras, enorme, crescendo. O Botafogo tremeu. Como tremeu? Porque para si próprio também, para adversários bem mais fracos, e não soube sustentar a liderança, não soube administrar situações dentro do elenco, a forma de jogar futebol, coisa que o Palmeiras consegue. Sem maestria, sem grande futebol, mas resultado. O resultadismo, que é tão respeitado no Brasil, muitas vezes somente isso o Palmeiras consegue. Vocês querem título? Toma o título. Então, tem esse lado também, mas falando de título, algo que o Palmeiras ainda não faturou.
Por mais que tenha, o caminho está bem encaminhado, por se tratar de Palmeiras, não é mais Botafogo que está na liderança, é Palmeiras. Estando o Palmeiras da forma que está jogando, os adversários que o Palmeiras irá enfrentar, está muito bem encaminhado. É óbvio que tem aquele resguardo, tem um tom aquele quê de humildade, mas dizer que o Palmeiras não está encaminhado para o título, aí é aquela falsa modéstia. E isso eu tento passar para você a verdade. O Palmeiras, que não era candidato ao título, hoje é franco favorito, não conquistou o título ainda, não se deve comemorar o título. Ter a ciência que o Palmeiras está muito bem no campeonato, está em vias de conquistar o título brasileiro, isso não é comemorar o título, mas é ter a ciência e a sabedoria do que o time está fazendo por onde e fazendo bem. Então vamos lá. Muitos disseram uma coisa que eu queria lembrar, até marquei aqui para poder dizer. Eu, chegando no serviço hoje de manhã, eu ouvi de corintianos, são paulinos, flamenguistas. Também é fácil, ganhar do América é fácil, o América é fraco. Sim, eu falei isso, concordo, o América é fraco. Mas o que um time forte e que está na liderança e quer ser campeão tem que fazer com um time fraco, já rebaixado? Ganhar, dominar, se possível golear. Então, não passar apuros, ter a dominância tanto do placar como das ações do jogo. Esse foi o Palmeiras. Simples assim. A resolução do jogo, o resumo do jogo foi isso. Palmeiras dominou, o Palmeiras marcou muito bem, o Palmeiras ofendeu muito bem, marcou os gols com uma certa proeminência, 4-0, está bom demais, né? Então, com os seus principais jogadores atuando muito bem, a volta do 4-3-3, deixando o 3-5-2 de lado, então o Palmeiras cresceu de produção. Por quê? Mexeu na hora certa, usou os jogadores devidos e o Palmeiras rendeu. Então, time quando quer ser campeão, está na liderança e quer manter, é um adversário fraco, então faça que ele seja e continue fraco. Porque senão, temos o exemplo do Botafogo, brigando pelo título contra uma equipe rebaixada como Curitiba. Vai lá e abre as pernas. Aos 50 minutos, faz o gol de pênalti controverso, que só foi só uma mãozinha nas costas, não teve alavanca. Tá bom, pênalti do Botafogo, para não chorar. Um minuto depois toma aquele gol com a zaga parada. O técnico do Botafogo, Thiago Nunes, ainda comemorava. Estamos vivos no campeonato. Vai lá e toma um gol daquele. Meu amigo, sério. Sei lá, é um karma, aquela nuvenzinha negra em cima do Botafogo. Muito complicado. Coisas para se comemorar do Palmeiras, além do placar 4-0, a manutenção da liderança, encaminhando mais um passo largo e bem dado para o título, a postura do Palmeiras. Gostei. Mesmo Abel Ferreira não estando no banco de reserva, estava o Castanheira, mas obviamente a escalação quem faz é o Abel. Tipo, eles entregam a escalação, quem assina, quem dá o ok foi o Abel. Então a escalação é de Abel Ferreira. Ninguém vai fazer nem A nem B. Muita gente falando, o Palmeiras ganhou porque não estava o Abel na beira de campo. Não precisa ter Abel dentro de campo. Abel, ele pode ser excêntrico, escandaloso, mas ele é treinador do Palmeiras. Então cada reclamação, cada grito, cada esbravejamento é em prol do Palmeiras. Então eu prefiro um técnico chato, reclamão, compacto com alguém, mas um técnico vencedor que briga. Se ele xinga, ele briga com alguém, é porque ele quer vencer. E eu gosto disso. Quem trabalha para poder vencer. Então Abel, eu reclamo do Abel as opções táticas dele, o demorar para poder mexer na equipe, mas jamais porque ele tá ganhando gritinho, porque que ele dá pirueta, porque ele chuta copo d'água, porque ele chuta microfone. Isso eu jamais vou reclamar do Abel. Eu reclamo das opções. Como não houve, as opções dele foram bastante viáveis, as opções foram corretas, eu não tenho que reclamar dele, mesmo ele não estando presente, mas as ideias foram de Abel Ferreira. Então, a começar a abandonar o 3-5-2, colocar um 4-3-3, 4-4-2, de vez em quando, mudando com ou sem a bola, mas eu gostei muito da formação do Palmeiras. O Everton no gol, aí a linha, a linha de 4 jogadores na zaga, com 2
laterais e 2 zagueiros. E não teve essa improvisação. Marcos Rocha foi lateral direito. E ele é lateral direito. É o simples, não precisa inventar. Marcos Rocha, terceiro zagueiro pela direita. Para com isso, isso não existe. Sendo que temos zagueiro Naves e Murilo. Boa zaga, gostei. Não fui muito ofendido pelo América, porque é um time fraco, realmente. Tal qual o Curitiba também foi fraco contra o Botafogo. E o Botafogo não teve competência para poder vencer. Mas Naves e Murilo eu gostei muito. E Piquerez pela esquerda. Detalhe, não jogou Gustavo Gomes, que sim, caiu de rendimento, sim. Há algumas rodadas ele vem errando, sim. E se eu for pegar a grosso modo, Gustavo Gomes ele erra bastante. Ele acerta bastante. Ele erra, ele acerta. Por quê? Porque ele tenta muito. Tal qual, até muitas vezes, por excesso de vontade, Abel Ferreira passa do ponto. Gustavo Gomes também. Gustavo Gomes, que eu reclamo muitas vezes pela queda de rendimento, mas eu falo, eu acompanho futebol, acompanhando, de torcer, não só de assistir, mas torcer, de 93 pra cá. E eu digo, dos zagueiros que eu vi vestindo a camisa do Palmeiras, é o melhor zagueiro, na média. É muito fácil você chutar alguém, alguém tá mal, você é muito ruim. Não, eu vou falar que alguém é bom ou é ruim jogando bola, na média. Elogiar alguém, o Endrick é muito bom. Por quê? Porque ele fez gol. Só isso. Gustavo Gomes, ele errou uma bola, ele é muito ruim. Só isso. Mais nada? Não. Então eu vejo na média. E na média, eu gosto muito do Gustavo Gomes. Ele é vibrante, ele é intenso. Ele vai errar, porque ele tenta. Ele não se esconde atrás de marcador. Ele não se esconde atrás do atacante, deixando. Não. Ele, tal qual o Abel Ferreira, o Palmeiras vai ganhar e vai perder. Também com o Gustavo Gomes, o Palmeiras vai ganhar título e vai perder título, mas por alguém que tenta. E isso vai ter meu apoio, aquele que tenta, aquele que trabalha. Não aquele que se esconde e vai lá e levanta a taça. Eu sou campeão também. Não, cadê o seu suor? Cadê o seu sangue derramado? E por isso que eu falo, Gustavo Gomes pode não estar numa fase boa, mas pra mim é o zagueiro do Palmeiras. Naves foi muito bem, ainda bem que Abel não inventou. É Naves e Murilo. Beleza, deu conta do recado? Deu. Mas no caso, vamos supor, Gomes ou Murilo, ou Naves e Gomes, é uma boa dupla. Mas não podemos e nem devemos execrar alguém por estar mal. Não presta. Ele atrasa o time, não atrasa. Então, o Palmeiras tem muitos pontos por causa dele. O Palmeiras tem muitos gols por causa dele. O Palmeiras também tomou muitos gols também por causa dele também. Mas é muito fácil chutar quando alguém tá cabisbaixo e dar tapinha nas costas quando tá lá em cima. Isso é facílimo, isso é facílimo. E continuar a escalação do Palmeiras, Richard Rios e Zé Rafael, engrenou legal, né? Não foram tão ofendidos pelo time o adversário, o América não ofendeu tanto Zé Rafael e Richard Rios. Tanto que eu gosto muito quando tem o Fabinho sendo o homem de contenção, o cão de guarda, mas dependendo da situação, Richard Rios e Zé Rafael se portaram bem, né? Gostei da presença deles, né? Rafael Veiga, que não precisa, pelo amor de Deus, e ainda bem, voltou da seleção jogando muito. E eu falo, jogar muito não é somente fazer gol, que é a coisa mais fácil do mundo. Eu citei falando do Endrick. O Endrick foi muito bem, você viu o gol que ele fez? Mas alguém viu a partidaça que o Endrick fez? Tira o gol da atuação do Endrick. Ele vai continuar jogando bem. Foi coroado com gol. Um gol de oportunismo. De um cara que foi ativo, foi proativo. Foi lá, dominou, chutou no canto, tirando do alcance do goleiro. E na linha de frente, Endrick, Breno Lopes e Rony. Então eu gostei muito da linha de frente do Palmeiras. Bem intensa. Breno Lopes perdendo gol demais. Meu Deus do céu, me falta paciência. Tem gente que gosta dele. Eu não vou dizer que eu odeio ele, mas ele é do mesmo nível que um Flaco Lopes, que entrou muito bem. O Merentiel, que foi pro Boca Juniors. Um nível de um Rony. Tenta muito. Por isso que eu falo, ao tentar muito, você vai acertar e você vai errar. Depende do seu nível técnico. Então não devemos execrar. Errou, não é um lixo, é uma porcaria. A não ser que seja uma porcaria mesmo, né? Mas o Palmeiras ganhou, né? Então teve as oportunidades
foram mostradas, foram apresentadas e o Palmeiras foi lá e aproveitou. De destaque também o Endrick, meu Deus, como ele tá jogando bola, tanto ele como o Rafael Veiga voltaram da seleção e voltaram jogando muito bem. Não foi somente gols que fizeram nessas partidas, mas presença, atitude, né? Então, iniciativa. Então, os gols do Palmeiras foi Endrick, o Éder contra e 2 gols de Flaco Lopes. Flaco Lopes eu também coloco ele como destaque pelos gols. Ele é o centroavante, ele chegou e fez 2 gols, cumpriu o seu papel, a sua missão, né? Eu não morro de amores, eu não morro de amores por Flaco Lopes. Um jogador ok, para compor um elenco, ok. E o Palmeiras precisa de peças a mais, opções a mais para um 2024, um 2025 com um super campeonato mundial da FIFA que uma hora vai chegar. É bom o Palmeiras ter um elenco cascudo, enxuto. Então a presença de um Flaco Lopes é importante. Ele não é um supra-sumo, ele não é um Evair na zaga, mas ele é um jogador que se cochilar, ele põe pra dentro, ponto, né? Sem deusar muito, mas também não criticando também. Uma crítica construtiva, mas dentro do nível de uma razoabilidade. Falando falei dos gols, continuando o destaque, falei do Flaco Lopes. Para encerrar essa lista, Arthur também não fez o gol, mas como ele apareceu, como ele chutou de longe, então eu gostei. Gostei os pontos positivos, os jogadores que eu citei e a atitude, a mudança de formação de Abel Ferreira, a equipe de Abel Ferreira, mesmo Abel Ferreira não estando presente, tá bom? E para vocês que se incomodam com o Abel Ferreira, que grita, que esbraveja na beira de campo, eu prefiro um técnico desse jeito, que briga, que esbraveja, mas briga pelo Palmeiras, tá bom? Então, toda expulsão, todo cartão amarelo, todo resmungar, chute de microfone, é porque ele tá defendendo o Palmeiras. Ele é muito bem pago para isso, então ele vai lá e mostra sangue, mostra comprometimento, né? Então, o Palmeiras merecidamente tá encaminhado pro título. E no Maracanã, o Flamengo me toma 3-0, né, para dar continuação à rodada, 3-0 do Atlético Mineiro. E temos que respeitar o velhinho, né? O bom velhinho, Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Vivemos num país chamado Brasil, que tem gente ainda que condena Luiz Felipe Scolari, um grande técnico. Sim, pode te dizer, e a pessoa não estará errada, que ele está ultrapassado por não ter se moldado e se renovado com o passar do tempo, né? Muitas vezes, se você pegar as formas de treinar na década de 90 com os dias atuais, não é a mesma coisa. Muito por isso que se perdeu. Luiz Felipe Scolari não é o mesmo dos anos 90. Vanderlei Luxemburgo também não é mais. Então, falta eles querendo evoluir. Será que o tempo vai deixar? Pode ser essa a Last Dance, a última dança do Felipão, Big Phil. Mas gostei muito da postura do Atlético. Se teve o dedo do Felipão, foi muito bem. Porque Atlético Mineiro, melhor defesa do campeonato. O melhor ataque é do Palmeiras, mas a melhor defesa é do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro de Felipão, temos que salientar, de Felipão, a melhor campanha do segundo turno. Um time totalmente desacreditado, hoje está sonhando, mesmo que distante, difícil, mas está brigando pelo título. Então, ponto para Luiz Felipe Scolari. Você que execra ele. Tem gente que esquece, geralmente a molecadinha ou algum velho revoltado, esquece que Luiz Felipe Scolari é o técnico do pentacampeonato 2002. O Brasil hoje tem 5 estrelas na sua camisa. É a maior seleção de todos os tempos, porque Filipão também contribuiu. Da mesma forma que Zagallo contribuiu, da mesma forma que Vicente Feola, Paeira, diversos técnicos, mas o Brasil hoje, Aimoré Moreira também, né? Mas o Brasil hoje é Brasil porque teve Felipão também, né? Então temos que tirar reverência. Temos que culpá-lo também pelo 7-1, sim, mas tem muita gente que apaga o título de 2002 com a seleção brasileira, o pentacampeonato, e só lembra do 7-1. Ele foi o único culpado? Não foi. Então, parabéns, Felipão. Mesmo que não seja campeão, a sua última dança está sendo louvável. Então, mostrar que você não está morto, Felipão. Então, meus parabéns, mesmo de coração, de um palmeirense que é grato, tá? No pódio dos maiores técnicos da história do Palmeiras, eu coloco Abel Ferreira, Felipão e Vanderlei Luxemburgo. Obviamente tem
tem a menção honrosa, tem outros técnicos lendários também, Enio Andrade, tem Filpo Nunes também, Oswaldo Brandão, lendário também. É que no pódio só cabe 3, mas eu falo dos que eu vi. Então, mas o maior de todos, lendário da segunda academia, é Oswaldo Brandão. Mas Luiz Felipe, ele merece parabéns e merece reconhecimento de você. Muitas vezes moleque ingrato. É o técnico do 7-1 pra desmerecer. Sim, ele teve culpa. As opções dele foram erradas naquele dia. Mas não apaga a história que ele fez num Palmeiras, num Grêmio, numa seleção brasileira. Então eu sou fã de Vanderlei Luxemburgo e também sou fã de Luiz Felipe Scolari pela história. Entendeu? Pela história. Eu reconheço a história. Hoje não é o momento deles. Pode até não ser. Mas apagar, meter uma borracha e apagar o que eles fizeram, isso, eu acho isso ingratidão. É um sentimento muito feio e sujo. Flamengo totalmente perdido. Caramba, elogiei bastante para falar do Felipão, mas o Flamengo falhou bastante no sentido de que não soube dominar o Atlético Mineiro. Luiz Felipe engoliu o Tite que foi marcado, aquele Palmeiras e Corinthians, fala muito. Então agora, meu caro Tite, fala muito agora, isso, fala mal do Filipão agora, não, fala muito. Filipão, ele fala e faz, né? Filipão é responsável por uma das 5 estrelas da seleção brasileira. Você teve 2 oportunidades, Tite, e você não conquistou. Então respeita Luiz Felipe Scolari, né? Principalmente pra você, Tite. Respeita Luiz Felipe Scolari, respeita. E Curitiba 1, Botafogo 1, é aquela coisa o Botafogo tem que acabar, tem que fechar o clube, jogar sal grosso, sei lá, fechar, tacar fogo em tudo e reinaugurar, porque não tem explicação plausível, né? Que nem eu falo os rivais falando do pacto, o Palmeiras tem pacto com o Abel Ferreira com as forças do mundo inferior. Acho que o Botafogo deve ter pacto não sei com o que. Porque é complicado, porque não dá certo. Um time com 13, 14 pontos na liderança, agora tá 3 pontos atrás do Palmeiras, com jogos iguais. Como conseguiu o Botafogo? Fez 1-0 aos 50 do segundo tempo, tomou um empate, ia ficar 1 ponto atrás do Palmeiras, mas saiu, esvaiu entre os dedos. Então, Flamengo, Botafogo, a turma carioca tá complicada, né? A próxima rodada, é bom de citar, vai ter Palmeiras e Fluminense 4 horas da tarde, né? Falando dos cariocas que estão tristes, Vascaíno, eu não quero nem falar do Vasco, eu tô com uma raiva do Vasco, né? Pelo amor de Deus, tomar 4 do Corinthians, puta que pariu. Flamengo pega Cuiabá e Atlético Mineiro pega o São Paulo, isso, Atlético Mineiro e São Paulo, sábado 21 horas. Então abre a rodada entre esses que estão pleiteando alguma coisa, 9 horas da noite no sábado. Domingo, 4 horas da tarde, jogo da TV pro Rio de Janeiro, né? E para o resto do Brasil, Flamengo e Cuiabá. Para São Paulo vai ter Palmeiras e Fluminense, né? Então, domingo às 16 horas, né? Então, pode até ser o jogo do título, quem sabe, né? O Palmeiras pode fazer. E Botafogo e Cruzeiro, domingo às 18h30. Então, palmeirense, agora deixando um pouco de lado análises aqui, anotações e falando olho no olho, palmeirense. Se você é o mais rabugento, se você é o mais reclamão, se você é aquele que torce por torcer, ou você não liga muito, você é fanático, você não é. Então, eu não tô aqui trazendo régua pra dizer quem torce melhor do que o outro. Eu gosto aqui de dar opiniões, dar as minhas opiniões, divulgar, debater opiniões. E eu falo o seguinte, você palmeirense, aproveite e desfrute esse momento. Esse momento que já está virando vários anos de bons momentos. Palmeiras no protagonismo. Palmeiras campeão ou não, mas Palmeiras no protagonismo. É isso que eu quero do Palmeiras, lá. Lista de favoritos ao título. Palmeiras está lá. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, mas tá lá. É isso que eu quero. Então, os anos das trevas, queira Deus que se foram. A parmeirada se foi. Agora o Palmeiras é o time da chegada, né? E o pacto, meu filho, foi renovado com sucesso.